Opa, aqui é o Luiz do Fox Life com mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero conversar com você sobre um assunto que ficou em evidência na semana toda na internet, em diversos órgãos de imprensa, que foi o coronavírus. E a gente sabe que o coronavírus surgiu na China, tiveram diversas pessoas infectadas por esse vírus lá e os órgãos responsáveis já estão tomando as devidas precauções para que mais pessoas não sejam infectadas. Eles já estão fazendo de tudo para poder conter esse vírus e, obviamente, como existe esse vai e vem de pessoas, essa interação mundial, a gente nunca fica parado, a gente nunca fica num lugar só. E alguns brasileiros estiveram na China e aí o governo sugeriu para que eles ficassem em quarentena, num determinado tempo, para poder realmente conter, que é o tempo necessário para que, é o tempo sugerido para que não venha a ter mais casos, para que o vírus não se espalhe e assim mais pessoas sejam infectadas. E apesar de todos os cuidados, todas as precauções sugeridas, algumas das pessoas que estiveram lá vieram embora e obviamente algumas dessas pessoas foram infectadas e agora temos alguns casos aqui no Brasil. E aí a gente vê a mídia, a gente vê o jornalismo espalhando notícias, espalhando terror. E as pessoas, quando veem isso, elas internalizam essas notícias e aí elas acabam realmente ficando com muito medo, ficam apavoradas, aterrorizadas. E algumas dessas pessoas acabam seguindo pessoas não tão bem intencionadas que acabam querendo monetizar em cima desse assunto. Então a gente percebe essa movimentação e a gente percebe também a movimentação econômica. A gente vê o dólar a mais de 4,50, a gente vê realmente as coisas aumentando. Eu sou empreendedor, eu tenho uma confecção de camisetas, eu preciso comprar malha e a malha teve alta nessa semana. Diversos fornecedores já deram a notícia de que vai ter sim aumento de malha, de que o custo operacional de quem tem confecção, de quem tem empresa, não só confecção, mas também quem depende de mercadorias que são embasadas, atreladas ao dólar. Então a gente vê aí realmente a economia sendo afetada, tudo isso acontecendo. E é óbvio que a gente precisa entender que sim, a gente deve tomar as devidas precauções contra o coronavírus, como qualquer tipo de outra doença. Quando a gente fica resfriado, inclusive eu fiquei resfriado essa semana, na verdade eu tive uma crise de sinusite. Eu tenho problema de dor de garganta desde criança, tem sinusite também, rinite, enfim. Não estou aqui chorando, não estou aqui me vitimizando, isso aí é um fato da minha saúde. Eu tenho que cuidar disso e às vezes acontece de ter uma crise, tudo mais. Então, se eu não cuidar de uma simples sinusite, de um resfriado, de uma dor de garganta, o que vai acontecer? Eu posso colocar a minha vida em risco. Isso pode acontecer? Sim, isso pode virar uma infecção, isso pode espalhar pelo corpo. Enfim, a gente vê aí diversas pessoas morrendo de pneumonia, de resfriado. Então, toda doença, ela precisa ser tratada. E o coronavírus não é diferente. Só que a gente percebe que a mídia, principalmente, ela acaba dando um grande enfoque e as pessoas ficam aterrorizadas. Se a gente for pegar no senso das proporções, no senso da realidade, daquilo que acontece, se a gente for ver as estatísticas, a gente vai perceber que morre muito mais gente de resfriado ou de pneumonia do que coronavírus. Isso é um fato. Não que eu estou tirando o perigo do vírus, jamais. Não é essa a minha intenção. Eu estou apenas dizendo que morrem muito mais pessoas de resfriado, de outros tipos de doenças que a gente não fica sabendo. E aí vem a mídia e dá esse grande enfoque ao coronavírus. Então, quando a gente traz essa régua de proporção, a gente percebe que as pessoas não morrem só de coronavírus, certo? E atrás disso, atrás dessas notícias, a gente vê essa movimentação econômica. A gente vê o dólar a mais de 4,50. Talvez ele possa bater os R$5, a gente não sabe. Ele pode cair tanto quanto ele pode continuar subindo. A gente não pode controlar a economia.
Então, quando a gente faz esse rastreio, quando a gente tem as informações, no meu caso, eu gosto de estudar bastante. Eu não estudo só assuntos de desenvolvimento pessoal, eu não fico preso a essa esfera. Eu gosto de estudar outros tipos de assuntos, né, para poder entender um pouquinho aonde que a gente está instalado, quais são as forças externas que querem, de certo modo, controlar o comportamento dos seres humanos, querem conduzir a humanidade. Por que eles querem conduzir a humanidade? Porque eles têm na cabeça deles que eles têm todas as soluções para as pessoas, né? Então, qualquer pessoa que surja com essa ideia de solução mundial, de solução coletiva, essa pessoa, o que ela quer na verdade é criar um tipo de ditadura. Por quê? Porque nós temos aí as nossas liberdades individuais, cada um pode escolher da forma que achar melhor, da melhor forma que lhe convém, as suas escolhas pessoais, profissionais, financeiras, cada um faz o que quer. Então, esse tipo de liberdade, ele precisa existir, porque é dessa forma que o mundo vai estar organizado, de certo modo. Cada um vai fazer uma coisa diferente, tudo bem, é assim que funciona o mundo. Nós precisamos desse tipo de liberdade. Só que existem grupos milionários, bilionários, que querem realmente controlar isso, querem controlar o comportamento das pessoas. E eles estão dispostos a fazer o que for preciso para poder ter esse controle populacional. Para quê? Porque eles querem se perpetuar, seja no poder, seja na economia. As famílias mais ricas do mundo, né, elas querem continuar essa riqueza através de gerações e gerações, através de seus filhos, netos, bisnetos, enfim, eles querem realmente que isso se torne uma dinastia. Para isso eles precisam desse tipo de controle, eles precisam fazer com que as pessoas fiquem com medo, eles precisam fazer com que as pessoas ajam de certo modo, têm basicamente os mesmos medos. Isso é o sonho deles, porque se eles têm uma sociedade controlada, fica muito mais fácil para eles instalarem qualquer tipo de ideia, qualquer tipo de crença. Por quê? Porque as pessoas vão seguir, as pessoas já estão, de certo modo, elas estão adestradas a seguir aquele tipo de comportamento. Então hoje temos aí diversas ideologias que acabam abarcando, acabam realmente aderindo a esses tipos de ideias que atrás dessas ideias tem um certo controle comportamental, tem uma engenharia social. E existem diversos livros falando sobre isso, inclusive eu sugiro para você ler um livro que eu já mencionei aqui em alguns vídeos, que é As Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. Lá ele explica diversos estudos que tiveram, né, de pessoas sobre engenharia social, sobre a manipulação mental, psicológica, que acaba não passando pela nossa razão. Muitas pessoas criam certos tipos de campanhas e essas campanhas, elas são espalhadas, né, elas entram em ação e aí as pessoas aderem a essas ideias e elas não pensam, porque essas ideias não passam pelo nosso raciocínio. Então esses grupos, eles querem, de certo modo, o controle social, eles querem o controle populacional para que eles possam se perpetuar no poder. Quando a gente estuda história, a gente percebe que isso já aconteceu no passado, né? Na Segunda Guerra, já aconteceu em diversos regimes comunistas, como aconteceu na União Soviética, de grupos americanos, grupos milionários, que acabaram financiando o comunismo lá na União Soviética. E aconteceu também na Segunda Guerra, alguns grandes empresários americanos que deram dinheiro para o Hitler, ajudaram, né, a Alemanha, o nazismo, enfim. E hoje em dia existe sim essa força global querendo controlar as pessoas. Então quando a gente vê tudo isso, a gente acaba entendendo o que acontece, né? O que acontece quando as pessoas ficam com medo. E isso é muito importante, a gente estudar, a gente ir atrás de informação para que a gente não caia na armadilha de acreditar que, né, o mundo vai acabar amanhã, que, enfim, né, essas crenças doidas. Principalmente as pessoas que propagam esse terror, esse pânico, né, pessoas mal intencionadas que querem só ganhar dinheiro,
querem só fazer dinheiro em cima disso. Então fique atento, não caia em falsas narrativas, estude, procure pela informação. Hoje temos aí canais de informações disponíveis, você pode pesquisar no Google, tem diversas fontes que vão nos mostrar a realidade. Basta um pouquinho ali de força de vontade, né, de entender isso, para que a gente realmente não caia nessas narrativas. E o que acontece então é isso. Acontece que a gente precisa ficar esperto, a gente precisa estudar, a gente precisa entender um pouco de economia, um pouco de engenharia social, um pouco de globalismo, né? Desse grupo de pessoas que querem mandar na humanidade. E aí surge o coronavírus, surge a alta do dólar. De novo, a gente não sabe até quanto o dólar vai subir, mas o que importa é que a gente tenha a vida da gente. A gente precisa continuar trabalhando, cuidando dos nossos afazeres, temos as nossas contas para pagar e é isso que importa. Então a minha mensagem aqui foi para que você fique atento, para que você realmente estude, para que você foque no seu crescimento, para que você não caia em falsas narrativas, porque isso pode fazer com que você tome atitudes erradas, você acaba se precipitando, né, acreditando em falsas crenças, uma coisa que está desligada da realidade, não é o que acontece no mundo real. Então você precisa ficar muito esperto. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!